Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, vamos à aula de hoje, segunda parte de ondulatória, fenômenos ondulatórios. Detalhe importante sobre essa aula é que a maioria dos fenômenos que veremos, eles se aplicam praticamente a todo tipo de onda, seja ela mecânica ou eletromagnética, com raras exceções. Falaremos dessas exceções ao longo da aula, beleza? Então vamos lá, fenômenos ondulatórios. Muito bem, uma primeira definição que eu vou precisar é da velocidade de propagação de ondas transversais em cordas tensas. Preste atenção, estou falando de velocidade de propagação e não daquela velocidade de vibração que é um MHz. Vale para as cordas tensas, já vimos na parte 1 de ondulatória, aquela equação V igual lambda-F. Mas nós temos experimentalmente uma outra equação que se pode utilizar para calcular a velocidade da corda. Então, primeiro eu vou definir o seguinte, seja uma corda de massa M, comprimento L, define-se como densidade linear da corda como a razão entre a massa e o comprimento, ou seja, você pegou uma corda, pegou a massa, dividiu pelo comprimento dela, nós temos a chamada densidade linear. Preste atenção, não é a mesma coisa que a densidade mecânica. A unidade dessa densidade é o quilograma, que é a unidade de massa, por metro, que é a unidade de comprimento, claro. Lembrando que a densidade mecânica, ou também chamada massa específica, que se pode utilizar para a corda, uma vez que ela é maciça e homogênea, é a massa dividido pelo volume. E aí, experimentalmente, verifica-se que a velocidade de propagação na corda tensa, ela vale a raiz quadrada da força tensora na corda pela densidade linear. Então está aí na figura, se você tem um vibrador numa extremidade gerando pulsos numa corda e na outra você tem um corpo pendurado gerando uma tensão na corda, os pulsos gerados pelo vibrador, a velocidade de propagação desses pulsos depende da força tensora e da densidade linear da corda. Detalhe importante, verifique que quanto mais tensa for a corda, maior a velocidade. E quanto menor a densidade linear, também maior a velocidade. Ok? Então, isso é chamado de velocidade de propagação em cordas tensoras. Isso vai ser muito importante na acústica, onde nós vamos trabalhar com instrumentos musicais que têm uma velocidade de propagação e depende da tensão que você faz. Você pega o violão, por exemplo, quando você aciona as tarraxas para poder afinar o violão, você está mudando a força tensora na corda. Isso gera velocidade de propagação diferente, velocidade e comprimento de onda vezes a frequência, e aí você tem frequências diferentes, evidentemente. Agora, um detalhe importante. Uma corda, normalmente, ela tem um formato cilíndrico. Então, se você pensar na densidade mecânica, que é massa pelo volume, dá para você fazer uma relação entre a densidade mecânica, que é μ, a densidade linear, e a velocidade de propagação. Essa é uma atividade que eu vou deixar para você fazer aí. Ou seja, você vai pegar uma corda cilíndrica você pode dizer que o volume dela é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado, onde rzinho é o raio dessa corda. E a altura dela seria o comprimento L aí. Então, se você pegar a densidade mecânica e a densidade linear, juntar as duas e substituir na equação da velocidade, você vai chegar nessa equação aqui. Ou seja, a velocidade de propagação em cordas é 1 dividido por R. Esse R é o raio da corda. Pense no violão. O violão, cada corda tem um raio diferente. Então, repare que quanto menor o raio, maior a velocidade de propagação nas cordas mais finas. E também a raiz quadrada da força tensora dividido por π, que é um número, vezes μ, que é a densidade mecânica, que é aquela densidade que é massa pelo volume. Então, se precisar, você vai utilizar dessa maneira essa equação.
Lembrando que essa equação EI nada mais é do que a de cima, misturado com a densidade linear e com a densidade mecânica, beleza? R é o raio da corda cilíndrica e μ a densidade absoluta ou a massa específica da corda, ou a densidade comum da mecânica, ok? Outra definição importante é a intensidade de uma onda. Quando uma fonte produz uma onda, há uma transferência de energia da fonte para a onda. Detalhe importante, por exemplo, se você pegar a ponta de uma corda e fazer a oscilação, a fonte é você. Você está transferindo energia para essa corda que se propaga pelo meio, transferindo energia. Então, detalhe importante, quando uma fonte produz uma onda, há uma transferência de energia da fonte para a onda. Moçada, se houve transferência de energia, nós temos uma coisa chamada o quê? Potência. Pode-se calcular a intensidade da onda num ponto pela equação intensidade igual a potência dividido pela área. Essa área é a área da frente de onda. Por exemplo, se você lembrar da aula anterior, por exemplo, o som, nós temos frentes de onda, superfícies esféricas. Então, essa área é da superfície da onda, ou seja, da frente de onda. Nós temos aí P como potência da onda e A como sendo a área da superfície equivalente à frente de onda no ponto desejado. A unidade dessa intensidade no sistema internacional é o watts por metros quadrados. Em geral, ondas de pequena intensidade são classificadas como fracas, por exemplo, as ondas sonoras, e de grande intensidade como forte. Em acústica, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Muita gente confunde fraca, forte com alto, baixo. Falaremos disso em acústica, ok? Um detalhe importante, para uma onda de superfície esférica, como eu disse, um exemplo, o som, pode-se calcular a intensidade por... O que é a área de uma superfície esférica? 4πr ao quadrado. Então, a intensidade da onda é a potência dividido por 4πr ao quadrado. Detalhe importante, você observa que à medida que a frente de onda se propaga pelo meio, a tendência da área da superfície é aumentar. Logo, a intensidade da onda, ela diminui no decorrer da passagem da onda pelo meio. Isso é um detalhe importante de se analisar. O Sol, claro, emite ondas eletromagnéticas e essas ondas, elas incidem sobre a superfície da Terra. Então, repare um detalhe, nós temos uma intensidade para essa onda eletromagnética, que é a potência solar, no caso, dividido pela área. E aí, você tem o seguinte, baixa intensidade de raios incidentes, inverno no hemisfério norte. Repare a inclinação do eixo da Terra. Então, nós temos uma incidência baixa no hemisfério norte e temos uma incidência alta no hemisfério sul. As estações do ano ocorrem devido à inclinação do eixo da Terra. Assim, as ondas luminosas do Sol têm diferentes intensidades em diferentes pontos da Terra. Importante isso. Muito bem, então vamos aos fenômenos ondulatórios depois destes dois conceitos. Um dos primeiros fenômenos que nós temos é a chamada polarização de ondas. Devo lembrar mais uma vez que as ondas mecânicas, elas já eram de conhecimento, disse isso na aula passada, milenar, ou seja, nós já tínhamos conhecimento sobre ondas em cordas, as ondas do mar, até mesmo o som, já de grande data. O grande problema eram as ondas eletromagnéticas, e como eu disse na aula passada, os caras começaram, a partir de Isaac Newton, por volta dos anos 1700, a tentar entender melhor a luz. E aí, mais ou menos 100, 120 anos depois, observa-se que a luz ela se comporta como onda, porque muitos dos fenômenos observados para a luz são fenômenos das ondas mecânicas. Então, um detalhe extremamente importante é que esses fenômenos ondulatórios, a partir dos anos 1700, começa a se enxergar que a luz apresenta vários desses fenômenos e graças aos vários desses fenômenos é que a luz foi definido como sendo uma onda, no caso uma onda eletromagnética, uma vez que ela não precisa de meio material para se propagar, ou seja, ela se propaga no vácuo. Então, um dos primeiros fenômenos que nós temos é a polarização de ondas, fenômeno no qual uma onda transversal é filtrada ou tem uma de suas direções de vibração selecionada. Atenção, esse fenômeno ele é válido para ondas transversais, não vale para ondas longitudinais, como o som, por exemplo, ou ondas numa mola.
enquanto as vibrações nas demais direções são impedidas de passar por um dispositivo denominado de polarizador. Ocorre a passagem das vibrações na mesma direção do polarizador. Óculos para filmes 3D são exemplos de polarizadores. Papel celofane, vermelho e azul, que é o red blue, ou vermelho e verde, que é o red green. Muito bem, o que acontece? Imagina aí então uma figura, você tem uma onda não polarizada do lado esquerdo, você está fazendo uma ondulação numa corda, por exemplo, em várias direções, e aí você tem uma placa com uma fenda. Essa placa é chamada de polarizador. E aí o que acontece? Ela filtra a onda onde ela passa do lado esquerdo para o lado direito, e quando ela passa, ela muda o formato transversal dela, ou seja, isso é o que nós conhecemos com o nome de polarização. As ondas eletromagnéticas observou-se, né, a partir dos anos 1700, que você conseguia polarizar também a luz. Não é tão fácil como uma onda transversal devido ao comprimento de onda, mas através de experimentos os caras começaram a enxergar isso. E aí, claro, começa a discussão se a luz era ou não uma onda eletromagnética. Então tá aí, você tem um polarizador para luz não polarizada, um polarizador vertical, ele pode ser vertical, pode ser horizontal, e aí muda-se o formato da onda quando ela passa para o outro lado, beleza? Então, isso são exemplos, uma animaçãozinha aí para você ver, de polarizadores de ondas eletromagnéticas, beleza? Outro fenômeno interessante, reflexão de ondas. Esse fenômeno a gente estuda muito em ótica, principalmente nas ondas eletromagnéticas, que é a luz. Também ocorre em outros tipos de ondas. O que seria a reflexão? Ocorre quando uma onda se propaga num meio, atinge uma superfície e retorna no mesmo meio. Não muda a velocidade, nem a frequência e nem o comprimento de onda. Simplesmente ela bate na superfície de separação e volta. Primeiro, eu vou ter reflexão de ondas transversais em cordas. Não é a mesma coisa do que outros tipos de ondas. Por isso, primeira parte, reflexão em cordas. Ela está dividida em duas partes. 1.1, em extremidade fixa, ou seja, você segurou na ponta de uma corda e amarrou a outra a um poste, por exemplo. Há reflexão com inversão de fase, devido à terceira lei de Newton. Então, você tem aí, por exemplo, um pulso incidente. Repare que ele se propaga na direção horizontal aqui, bate na parede. Repare que quando bater na parede, essa propagação, essa extremidade do pulso forçar a parede para baixo, que vai reagir para cima. Isso vai provocar uma inversão do pulso refletido. Então, ondas com uma extremidade fixa sempre vai refletir com o que nós chamamos de inversão de fase. E o formato dela se mantém também. Está aí um pulso incidente e aí na parte de baixo o pulso refletido. Repare o formato, a característica da onda, que ela se preserva na reflexão, claro, apenas fazendo a inversão de fase. Se a corda tem a extremidade livre, por exemplo, você prendeu o outro extremo por uma argola e passou pelo poste, você vai ter a reflexão sem inversão de fase. Então, repare, você tem aí um pulso incidente, bate na parede, essa corda está presa por uma argola, e aí ela reflete sem inversão de fase, pulso refletido. Esse gifzinho, ele te mostra, por exemplo, parte de cima, uma onda numa corda, um pulso, né, com a extremidade livre. Repare que ela vem para a direita com uma situação e volta na reflexão na mesma situação. Já a parte de baixo, você verifica a inversão de fase, beleza? A reflexão de ondas, ela ocorre com várias situações, por exemplo, o sonar, que é um instrumento aí, no caso sonoro. As frentes de onda se propagam, podem bater num objeto e refletir voltando até a fonte. Para ondas bidimensionais e tridimensionais, valem as leis da reflexão da ótica. Então, repare que agora a gente está saindo de corda para as ondas bidimensionais e tridimensionais. E aí,
valem as leis da reflexão. Então, se você tem um raio incidente, ele vai incidir sobre a superfície, está aqui. Aí você tem que traçar o referencial da física, que é a normal, e vai ter o raio refletido. Isso foi visto em ótica. Se você tem frentes de onda, por exemplo, paralelas, elas vão bater na superfície e vão refletir também de forma paralela, como você está vendo aqui. Então, isso é reflexão em ondas bidimensionais e tridimensionais. Detalhe importante que valem as leis da reflexão, ou seja, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Se as ondas têm frentes de ondas circulares, repare o formato que ela vai ficar na reflexão. Aqui ela estava se propagando no meio, bateu numa superfície opaca, e aí repare que ela reflete com o mesmo formato de ondas circulares, beleza? Experimentalmente verifica-se que as ondas na superfície de um líquido pode depender da profundidade local. Quando a onda passa de regiões mais profundas para regiões mais rasas, a velocidade diminui. Considera-se que as regiões profundas e rasas são meios diferentes. Então, na verdade, vai ser uma refração em vez de uma reflexão. Falo disso daqui a pouco. Refração de ondas. Passagem de uma onda de um meio para o outro com alteração de velocidade sem alterar a frequência. Então, atenção, muito importante isso. Muita gente faz confusão. A frequência está na fonte de ondas. Ou seja, se você não mexeu na fonte, a frequência não muda. Então, a onda ela vai se propagar no meio, vai atingir uma superfície de separação, vai passar para o outro meio. Evidentemente que ela vai mudar de velocidade. Falamos disso em refração em ondas. E aí um detalhe, se você pensar na equação V igual lambda F, mudou a velocidade, muda o comprimento de onda da nossa onda, mas não muda a frequência, uma vez que a frequência está na fonte. Muito importante isso, é muito explorado nos vestibulares. Primeiro nós vamos falar de refração em ondas transversais em cordas, as cordas sempre um caso à parte. Ela também está dividida em duas partes. A incidência ocorre da corda menos densa para a corda mais densa. Então vamos lá, você tem duas cordas, uma mais fina e uma mais grossa. Repare, a mais fina a corda azul, a mais grossa a corda vermelha, densidade linear diferente. E aí, claro, você gera um pulso com velocidade V na corda mais fina. Detalhe importante, essa velocidade, se você precisar, você pode usar lá a raiz da força tensora pela densidade linear da corda. Isso é fundamental para você analisar o que acontece com a velocidade quando ela refrata da corda mais fina para a corda mais grossa ou vice-versa. Então, repare um detalhe. Uma coisa importante, a energia se conserva. Então, se o pulso está se propagando com uma velocidade V e você tem uma quantidade de energia, essa energia ela é dividida nos dois pulsos que você está vendo na figura de baixo, onde é a situação do depois. Na parte fina da corda você tem uma reflexão com inversão de fase e na parte mais grossa você tem a passagem do pulso para essa parte mais grossa, evidentemente, e ele vai viajar com uma velocidade V1. O pulso refletido viaja com uma velocidade V2. Lembrando que energia e quantidade de movimento se conservam nesse tipo de situação. Isso é importante notar. Nesse caso, ocorre refração e o pulso refratado está em fase com o pulso incidente. Uma parcela da energia gera o pulso refletido em oposição de fase com o pulso incidente. Guarde isso porque isso aparece no vestibular com certeza. 1.2, a incidência ocorre da corda mais densa para a corda menos densa. Ou seja, a situação agora se inverte. Você fez o pulso na corda mais densa e aí esse pulso se propaga com velocidade V e ele vai passar para a corda menos densa. Mais uma vez, velocidade igual raiz da força tensora pela densidade linear pode ser útil. Repare que nesse caso nós temos reflexão de parte da onda, que volta com velocidade V2, sem inversão de fase, e a refração para a onda mais fina, que viaja com velocidade V1, também sem inversão de fase. Então, nesse caso, ocorre a refração e o pulso refratado está em fase com o pulso incidente. Uma parcela da energia gera o pulso refletido, que também está em fase com o pulso incidente. Mostrado um detalhe importante, essas situações, essas refrações e reflexões em cordas, elas são totalmente experimentais, tá? Você pode fazer isso e vai verificar em laboratório facilmente esses fenômenos que eu estou citando.
Para ondas bidimensionais e tridimensionais, valem as leis da refração da ótica. Então, repare que nós temos o caso especial da corda, mas as outras situações, elas preservam aquilo que foi visto na ótica geométrica. Então, tá aí, se você tem, por exemplo, uma onda se propagando no meio 1, e aí ela passa para o meio 2, repare as frentes de onda, repare o comprimento de onda, repare a velocidade V1 da onda. Quando ela muda de meio, você tem uma velocidade V2 e observe que o comprimento de onda mudou. Porém, a frequência da fonte está aqui, isso não muda, a frequência permanece constante. Guarde isso. E aí, aquilo que eu tinha dito agora há pouco no slide anterior, que é a situação de ondas em água. Uma coisa que se observa e é muito interessante, isso explica, por exemplo, o fenômeno do tsunami, que é quando você tem, por exemplo, ondas no mar e de alguma forma você faz uma perturbação e ele muda a profundidade, repare a região 1 aqui é a região 2, menos profunda, você tem uma mudança na velocidade de propagação e no comprimento de onda. Lembre-se do tsunami que ocorreu aí na Indonésia, alguns anos atrás, né? Quem estava no meio do mar praticamente não percebeu nada. O comprimento de onda estava grande, vamos dizer assim. E aí, quando aproximou-se da praia, o comprimento de onda ficou muito maior, a velocidade também mudou, e aí o que acontece? Você tem aquele estrago todo que foi causado. Então, na beira da praia, é isso que acontece. A gente considera isso como uma refração, ok? E aí, se você pegar a equação V igual lambda F mais as equações N1V1 igual a N2V2 da ótica e ainda N1 seno de I igual a N2 seno de R, que é a equação de Snell-Descartes, recomendo que você isole no N1V1 igual a N2V2 o índice de fração 2 pelo índice de fração 1. E aí substitui uma na outra, você vai chegar nessa equação que aí está. Ou seja, o seno de incidência pelo seno de refração, ângulo de incidência, ângulo de refração, é igual a V1 sobre V2, que é igual a lambda 1 sobre lambda 2, comprimento de onda das ondas incidentes e refratadas, beleza? Guarde isso, porque isso é muito comum na parte de ondulatória. E aí, um dos fenômenos mais interessantes das ondas, que é a interferência em ondas. E aí o seguinte, fenômeno comum em cordas, ondas sonoras, líquidos e luminosas. Interferência em cordas em primeiro lugar. Sejam dois pulsos que se propagam como na figura. Então vamos lá, você tem aí dois pulsos, um que viaja com velocidade V1, repare a amplitude A1 dele, e outro que viaja com velocidade V2 em sentido contrário, repare a amplitude dele. Ou seja, você foi nas duas extremidades da corda, duas pessoas, e fizeram pulsos de tamanhos diferentes. E esses pulsos vão se cruzar. Quando se cruzam, a amplitude da onda aumenta, ou seja, soma-se a amplitude da menor com a amplitude da maior, então você tem uma amplitude resultante que é dado por A1 mais A2. E aí, o detalhe importante, quando esses pulsos passam um pelo outro, eles seguem vidas normais, ou seja, o pulso que vinha da direita para a esquerda continua com amplitude A2, velocidade V2, e o pulso que vinha da esquerda para a direita segue com velocidade V1 e amplitude A1. Então, isso é uma interferência. Isso é extremamente importante e observado em ondas. Então tá aí, seja V1 a velocidade do pulso 1 e A1 sua amplitude, V2 a velocidade do pulso 2 e A2 sua amplitude. O cruzamento dos dois pulsos gera uma superposição, cujo resultado é a soma de A1 com A2. Após o cruzamento, os pulsos seguem propagações normais. Essa é uma interferência chamada de construtiva. Guarde esse nome, isso vai ser fundamental já já. Se os pulsos tiverem oposição de fase, antes da superposição, a interferência será destrutiva. O cruzamento dos dois pulsos gera uma superposição cujo resultado é a diferença de A1 e A2. O pulso resultante mantém o sentido de maior amplitude. Então tá aí, você tem dois pulsos com inversão de fase. O pulso de amplitude A2 é maior, na hora do cruzamento vai prevalecer o maior, ou seja, A2 menos A1 vai ser o pulso resultante, não está muito em escala essa figura, mas tudo bem.
E aí, após o cruzamento, você tem cada um seguindo o seu caminho com a sua amplitude. Isso é fundamental. E aí, ondas estacionárias. É a superposição de duas ondas idênticas de mesma amplitude. Ou seja, A1 igual a A2 igual a A. E velocidades também, que se propagam na mesma direção em sentidos opostos. O que vai acontecer? Imagine aí que você tem dois pulsos de mesmo tamanho, em sentidos opostos, se propagando também em sentidos opostos, um virado para cima e outro para baixo, a amplitude é a mesma, eles vão se encontrar e repare que na terceira situação, aqui, o que aconteceu? Você diminui A menos A vai dar zero, você tem instantaneamente, isso é importante notar, uma onda que a gente chama de onda estacionária. Claro que após o cruzamento, segue vida normal. Agora, nós vamos ter uma situação que vários pulsos, né, que é um conjunto de pulsos que vai gerar a onda, e nós vamos ter uma situação bem interessante, falaremos já já. Então, essa é uma interferência destrutiva de mesma amplitude. Moçada, repare o seguinte, isso é, por exemplo, um gifzinho aí de uma onda estacionária. Repare a onda azul e vermelha, que são movimentos intermediários dessa onda mais escura, que é a onda aí meio azul escura, meio preta. E aí o que acontece? Repare que entre dois pontos vermelhos aí, já esses pontos vão ter um nome, são os nós da onda estacionária, que a onda vermelha e a onda azul, você repara que enquanto uma desce, a outra na fase seguinte está subindo, né, numa frequência oscilatória entre dois pontos vermelhos. Isso é importante de notar. Então isso é uma onda estacionária. Isso gera um efeito instantâneo em algumas situações, que é esse da figura que você está vendo aí. Então imagina um vibrador, você fez uma onda harmônica, ela caminhou do vibrador para a extremidade fixa. O que aconteceu? A extremidade está fixa, vai haver inversão de fase, é uma corda, e quando você tem inversão de fase, no retorno dessa onda, após bater no obstáculo, gera esse efeito que você está vendo aí. Repare que a distância entre esses dois pontos, que nós vamos chamar de nós, já é a metade de um comprimento de onda. Isso é fundamental. O efeito também pode ser obtido fixando-se em uma das extremidades de uma corda em uma parede e na outra um vibrador de pulsos periódicos, de tal forma que pode ocorrer reflexões dos dois pulsos com inversão de fase. Foi o que eu disse. Quais são os elementos das ondas estacionárias? Nós vamos ter, imagine aí a onda vermelha se propagando da esquerda para a direita, ela bate no obstáculo e volta. Ou você poderia gerar duas ondas, né? Uma vermelha no sentido da esquerda para a direita e uma azul. E elas se encontram, e elas têm a mesma amplitude, a mesma velocidade, a mesma frequência. Então elas podem se cruzar gerando esse efeito também. Então você pode obter isso de duas maneiras, por reflexão ou fazendo a incidência de duas ondas, uma da esquerda para a direita e outra da direita para a esquerda. Esses pontos extremos dessas ondas são chamados de ventres ou antinodos, que são os pontos A, B, C e D, que piscou aí para você. Já os pontos P, Q, R, S e T são chamados de nós ou nodos. Guarde esses nomes. Mais uma vez a figura, então você vai ter um ventre, você vai ter um nó e você vai ter meio comprimento de onda entre dois nós. Isso vai ser fundamental já, guarde isso. Nas ondas estacionárias, os nós permanecem em repouso, ocorrendo neles permanente interferência destrutiva, que é aquela situação da corda no slide anterior que você viu naquele momento de equilíbrio, vamos dizer assim, da onda, tá? Os pontos entre os nós, ventres, oscila para baixo e para cima com a mesma frequência da onda, de modo que, quando um trecho está descendo, o outro está subindo e vice-versa, que é aquele gifzinho animado que eu mostrei para você. Nós e ventres não se propagam, permanecem sempre no mesmo local. E por isso a configuração resultante recebe o nome de ondas estacionárias.
Uma forma de você conseguir ondas estacionárias, por exemplo, é uma corda de violão em laboratório. Depois em acústica a gente vai chamar aí essas diferentes fótons dos chamados harmônicos, mas dependendo da fonte aí do vibrador, você consegue oscilações como você está vendo, e aí você tem ondas estacionárias com vários nós e ventres entre uma figura e outra. Observe, isso vai ser fundamental mais tarde. Reprodução de ondas estacionárias numa corda de violão na prática. Foto real, ok? A interferência de duas ondas geram várias situações, entre elas o chamado batimento, que é a superposição de ondas periódicas de frequências ligeiramente diferentes. Bem discreto aí no caso a diferença entre uma e outra. E de mesma amplitude ou bem próximas. A onda resultante tem uma amplitude variável, apresentando pontos de máxima intensidade, interferência construtiva, e pontos de mínima interferência destrutiva. Esse batimento é muito comum, principalmente em ondas sonoras, ok? Vamos falar disso em acústica. Então, repare aí, eu suponho que você tem uma onda A. Reparei que eu já tracei o plano cartesiano, origem ali, amplitude 1 e menos 1. E aí nós temos no eixo horizontal o tempo de oscilação dessa onda. Repare aí um comprimento de onda lambda 1, e aí você pega uma onda B, repare com a mesma amplitude, 1 e menos 1, e aí no eixo horizontal um comprimento de onda levemente diferente. E aí, obviamente, essas ondas elas podem se superpor quando eu faço a interferência e vai gerar um efeito resultante, que é essa onda que você está vendo na figura C. As ondas A e B se superpõem, dando origem a uma onda C. A onda C é a combinação das ondas A e B. Então gera essa situação, isso é chamado de batimento. Eu vou mostrar para vocês agora um ruído, que é o batimento de duas ondas de 440 Hz e de 439 Hz. Repare dois detalhes importantes, já vou colocar uma fórmula, que é a intensidade máxima desse ruído e o intervalo de tempo que ocorre entre um som mais alto e outro. Esse foi um batimento entre duas ondas de 440 Hz e 439 Hz. Repare que bem próximos os valores. Esse batimento ele pode ser filtrado por computador, fica uma figura mais ou menos assim na tela do computador, como você está vendo aí. Você pode calcular a frequência resultante, que é a média aritmética das duas frequências. Então, aquele som na sua intensidade máxima é a frequência resultante. E você pode calcular também a frequência do batimento, que é aquele intervalo entre um som alto e outro. Então, a frequência do batimento é a frequência maior menos a frequência menor. No caso aí, essa frequência do batimento ela é de 1 Hz. Então, esse batimento foi questão, se não me engano, do Enem, há uns 2 anos atrás. Muitas vezes, muita gente não dá valor para isso daí, mas acontece de cair no vestibular. Importante, então, guardar, beleza? Ressonância. Muito bem, esse fenômeno é bem interessante e é o seguinte, primeiramente vamos explicar que tudo aquilo que nos envolve matéria, lembre-se de termologia, o que era a temperatura? Grau de agitação das moléculas. Então, assim, as moléculas, átomos que compõem os corpos, eles estão em constante vibração. Essa vibração é um tipo de onda. E aí o que acontece? Isso tem uma frequência, chamada de frequência natural. Então, um sistema físico ele é capaz de vibrar e ele o faz numa frequência própria. Você pode não estar vendo aí a sua mesa, a sua parede, mas você pode ter certeza que os átomos e moléculas estão vibrando, que é a chamada frequência natural de vibração. Um pêndulo, um oscilador harmônico, a estrutura de um prédio ou ponte, molas e cordas são exemplo desses sistemas. O que vem a ser a ressonância? Ela ocorre quando um sistema físico, qualquer um desses anteriores, recebe energia por meio de excitações de frequências igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Com esse acúmulo de energia, passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Então, é tal detalhe. A estrutura que você está observando tem a sua vibração própria, você emite uma onda. Dependendo da frequência e da amplitude dessa onda, ela pode cruzar com a frequência natural de vibração dos objetos e aí acumula-se essa energia e esse fenômeno é chamado de ressonância.
Ocorre que isso muitas vezes pode ser perigoso, uma vez que a amplitude do sistema físico ela pode mudar de acordo com essa energia que você emite. Claro que isso são situações bem extremas, digamos assim, mas é possível. Você pode fazer ressonância nas cordas de um violão, no caso aí ondas estacionárias em ressonância. Você pode ter um diapasão que muitos músicos utilizam para poder afinar instrumentos. Então, se você tem um diapasão A em equilíbrio, um diapasão B, e você vibra o diapasão A, esse vibrar é pegar essas duas extremidades, puxar e soltar, ele consegue, por exemplo, através das vibrações dele, gerar vibrações no ar que chegam até o outro diapasão e ele vibra sozinho. Meio que parece mágica. É muito comum, às vezes, você estar, por exemplo, no quarto com o seu violão e dependendo das atividades que você tem no quarto, muitas vezes uma corda ela vem a tocar sozinha. Por quê? Porque, de alguma forma, a energia vibrante do meio bateu naquela corda e fez ela vibrar. Isso é ressonância. A ressonância ela permite alguns acidentes, como, por exemplo, aquela pessoa que tem uma voz muito aguda e que quebra uma taça com um grito. Isso pode acontecer. Estruturas de engenharia também podem entrar em ressonância. Em novembro de 1940, a ponte Tacoma Narrows, nos Estados Unidos, teve um limite de elasticidade ultrapassado por fortes ventos, que provavelmente a fez vibrar com amplitudes cada vez maiores. E essa ponte caiu. Existem, inclusive, imagens, vídeos aí na internet, em que eles conseguiram filmar essa queda da ponte. Aí, no caso, eu coloquei para vocês só algumas fotos. Mas o que aconteceu? A energia do sistema, a energia do vento fez a amplitude aumentar e a ponte veio abaixo. Isso é um tipo de ressonância. Interferências em ondas bidimensionais e tridimensionais. A primeira parte nós fizemos em cordas, que são ondas unidimensionais. Agora vamos para bidimensionais e tridimensionais. Imagine uma bacia com água, vamos considerar dois estiletes, agitando verticalmente em pontos distintos A e B, produzindo na superfície da água ondas. Após algum tempo de propagação, as ondas sofrem interferência nos formatos das figuras abaixo. Eu vou precisar explicar uma coisa que é o seguinte. Há duas maneiras de você fazer ondas em água utilizando estiletes. Você pode pegar dois lápis, por exemplo, pega uma bacia com água parada, pega os dois lápis e bate na água ao mesmo tempo. Você pegou a partir da mesma altura e fez a oscilação. Quando você faz essa situação, você vai gerar ondas em fase, ou seja, a primeira saída da onda vai ser crista e crista. Se você pegar um estilete, manter suspenso no ar, enfiar o outro na bacia, espera a água parar e agora você faz um movimento contrário, você vai gerar ondas em oposição de fase. Ou seja, enquanto um estilete gera na primeira saída uma crista, o outro gera um vale. Isso vai ser fundamental para os próximos passos. Fique atento a isso, ok? Então, essas são fotos de ondas geradas por estiletes em água. Fica com esse formato aí. Bem interessante, beleza? Bom, primeiramente vamos considerar que os estiletes produzem ondas em fase, ou seja, os dois estiletes produzem cristas no instante inicial. Então, mais uma vez, lembrando que você vai pegar os dois estiletes, coloca junto numa certa altura e soca a água. Ou então você poderia enfiar os dois na água, esperar equilibrar e fazer o movimento de sobe e desce também. Esquematicamente, esse gifzinho aí mostra para você a animação de como ficariam as ondas. Repare o cruzamento das ondas geradas pelas duas fontes, isso vai ser importante para a gente. Esquematicamente, podemos representar pela figura abaixo, as linhas cheias representam cristas e as linhas pontilhadas representam vales. Detalhe importante, olha só, você observa que se a linha cheia é uma crista, por exemplo, aqui você tem a fonte A, ela está gerando uma crista na saída, a B também, isso é chamado ondas em fase. E aí um detalhe importante, o que seria um comprimento de onda aqui? A distância entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro. Isso significa dizer que entre uma crista e um vale, nós temos meio comprimento de onda, e a gente vai trabalhar com meios comprimentos de onda nas equações que eu vou mostrar. Lembre-se disso. E aí nós temos nos pontos X 2 vales, Y 2 cristas
encontros. Nesse caso, ocorre interferência construtiva, nós estamos fazendo interferências de ondas bidimensionais, não se esqueça disso. Vamos gerar os nós e de amplitude 2 vezes a amplitude individual de cada onda. No ponto Z, nós temos o encontro de um vale com uma crista. E aí ocorre uma interferência destrutiva, de amplitude nula. São os pontos de equilíbrio, ou seja, são onde gerado aqueles nós que nós falamos, beleza? Qual que é a condição para a interferência construtiva? Para pontos ventrais, a diferença das distâncias entre um ponto e as fontes é sempre nula ou um múltiplo par de meios comprimentos de onda. Moçada, isso vai ser fundamental na interferência. Uma coisinha bem chata, cai bastante no vestibular, mas nós vamos ter que memorizar isso daí. Repare aí duas ondas, duas fontes A e B, gerando ondas em fase. A primeira saída é uma crista, tanto de A quanto de B. E aí eu estou pegando alguns pontos P, Q e R da figura abaixo. Para o ponto P, observe o seguinte. Quantos comprimentos, meios comprimentos de ondas tem de A até a fonte? Vamos lá. Se você contar, você vai ter 1, 2, 3, 4. É isso que eu estou escrevendo aqui. 4 lambda sobre 2. Qual é a distância do ponto P até a fonte B? Repare, contando nas ondas vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lambda sobre 2. Faz a diferença entre os dois. Se você subtrai 6 lambda sobre 2 de 4 lambda sobre 2, dá 2 lambda sobre 2. Repare o 2. Esse 2 aqui é uma quantidade par a diferença. É isso que eu quero. Vamos pegar outro ponto. Ponto Q, por exemplo. Repare o seguinte. Quantos meios comprimentos de ondas tem do ponto A até a fonte A? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambda sobre 2. Está aqui. Qual é a distância? Quantos meios comprimentos de ondas tem de Q até a fonte B? 1, 2, 3, 4, 5 também. 5 lambda sobre 2. Diferença entre os dois? 0 lambda sobre 2. Vamos a mais um caso. Repare o ponto R. R ele está em relação à fonte azul. 1, 2, 3, 4, 5 lambda sobre 2 e da fonte vermelha 1 lambda sobre 2. Se você fizer a diferença entre 5 e 1, vai dar uma distância de 4 lambda sobre 2. A minha imagem está tampando aí, mas dá 4 lambda sobre 2. Em outras palavras, para interferência construtiva, essa diferença tem que ser sempre nula ou múltiplo par de meios comprimentos de onda. Então, resumidamente, na interferência construtiva, porque em vestibular não virá para você de uma maneira tão simples como as ondas para você contar, você vai ter que memorizar. Então, você vai ter o seguinte, imagine duas fontes, F1 e F2, imagine um ponto P, há uma distância de F1 e há uma distância também de F2, D1 e D2, estou chamando aí, e aí eu tenho que a distância D entre esse ponto e as duas fontes é dado por D1 menos D2. E esse D, que é a distância entre as duas, ele é N lambda sobre 2, em que N é 0, 2, 4, 6, 8. Nunca será um número ímpar. Isso é fundamental. Vocês vão ver a resolução de exercício sobre isso. Caso as fontes estejam em oposição de fase, ou seja, uma fonte gera um vale e a outra uma crista na saída, a condição muda para N igual a um número ímpar de meios comprimentos de onda, ou seja, N igual a 1, 3, 5. Então, repare, o que mudou? Mudou que a primeira fonte ela está gerando uma crista na saída, está aqui, e a primeira fonte azul está gerando um vale. E aí, se você contar agora as distâncias de X até a fonte vermelha e de X até a fonte azul, a mesma coisa para Y, você vai ver que aquelas diferenças que lá na situação anterior deu números pares, agora vai dar números ímpares. Então, você tem que guardar o quê? Se você tem fontes gerando em fase, a quantidade é par. Se você tem ondas gerando em oposição de fase, a quantidade é ímpar. Isso para interferência construtiva.
Então tá aí D igual a D1 menos D2 e D igual a N lambda sobre 2, em que N é igual a 1, 3, 5. Muito importante, isso daí cai bastante no vestibular. Muito bem, vamos então agora para a condição de interferência destrutiva. Para pontos nodais, a diferença das distâncias entre um ponto e as fontes é sempre o número ímpar de meios comprimentos de onda. Vamos verificar isso. Moçada, para reforçar mais uma vez, detalhe importante. Na situação anterior, nós estávamos verificando interferência construtiva. Ou seja, eu pegava, por exemplo, pontos que estavam ou entre duas cristas, como aqui, ou entre dois vales. Agora nós vamos pegar pontos que estão numa crista e num vale, como ponto Y, ou como ponto X, por exemplo, aqui uma crista e um vale. Ou até mesmo o ponto Z, como está colocado aí. E aí nós vamos verificar as distâncias de meios comprimentos de onda de cada ponto desse. Vamos lá. Primeiro ponto X. Fonte azul, repare, X distância de A, 1, 2, 2 lambda sobre 2. Porém, da onda vermelha nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lambda sobre 2 está aqui. Se você faz a diferença, 5 menos 2, nós temos 3 lambda sobre 2, ou seja, uma quantidade ímpar de meios comprimentos de onda. Vamos verificar o ponto Y, primeiro do ponto A, fonte azul, 1, 2, 3, 4, 5 lambda sobre 2. E do ponto B, fonte B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuidado para não se perder entre vermelho e azul. 6 lambda sobre 2 faz a diferença, 1 lambda sobre 2. Mais uma vez, quantidade ímpar. Vamos agora ao ponto Z. Repare, do ponto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lambda sobre 2. E o ponto Z da fonte B, 1, 2, 3 lambda sobre 2. Faz a diferença, mais uma vez a minha imagem está tampando, mas 6 menos 3 vai dar 3 lambda sobre 2. Então, repare que para a interferência destrutiva, a quantidade ela é ímpar de meios comprimentos de onda. Resumidamente, para a interferência destrutiva, nós temos duas fontes F1 e F2, um ponto P, não vai ficar desenhando para você as fontezinhas bonitinhas lá, então você vai ter uma distância D1 do ponto P até a fonte 1, uma distância D2 até a fonte 2, e aí D igual a D1 menos D2, e aí essa distância ele é N lambda sobre 2, em que N é igual a 1, 3, 5, beleza? É claro que se você inverter, caso as fontes estejam em oposição de fase, ou seja, uma fonte gera um vale e a outra uma crista, a condição muda para N igual a nula ou número par de meios comprimentos de onda, ou seja, 0, 2, 4. Chato de guardar, mas necessário. Cai bastante no vestibular. Beleza? Então tá aí para a interferência destrutiva quando você tem oposição de fase. Uma curiosidade, um detalhe importante, a gente chama isso de harmonia, perfeição da natureza, né? Para quem já estudou as cônicas lá em geometria analítica, uma coisa que acontece bem interessante nessas construções é que, repare aí nas interferências, os pontos bolinha vermelha, cheia e bolinha branca. Quando você liga esses pontos, você forma uma cônica. A figura mostra as configurações dos pontos em vermelho, interferência construtiva, e os pontos em branco, interferência destrutiva, pertencem a hipérboles intercaladas, todas com focos coincidentes com as fontes. Então, para quem já estudou hipérbole, a hipérbole tem dois focos. É uma cônica, geometria analítica. E aí as fontes são os focos para essa hipérbole. E você consegue desenhar entre as fontes, as interferências construtivas e destrutivas, essas hipérboles, tá? Isso às vezes aparece no vestibular. Claro, ondulatória com geometria analítica. Fica uma linda questão. E aí, mais um princípio importante, mais um fenômeno importante ondulatória, princípio de Higgs. Cada ponto de uma frente de onda comporta-se como uma nova fonte de ondas elementares que se propagam para além da região já atingida pela onda original e com a mesma frequência que ela, lembrando que a frequência depende da fonte. Então tá aí, se você tem frentes de onda plana, o que acontece? Essas frentes de onda elas se propagam pelo meio
E aí, o que a gente considera é que, por exemplo, esses pontos amarelos são fontes secundárias, elementares, que gera a próxima frente de onda e assim por diante. Então você tem a fonte primária, onde tudo começou, e aí você tem essas fontes secundárias, que vai na propagação. Aí, no caso, uma frente de onda esférica. Num certo instante A, as bolinhas representam fontes elementares de Higgs. Após um tempo, em B, a frente de onda envolve as ondas elementares. Em meios homogêneos, a frente de onda desloca-se mantendo sua forma geométrica, desde que não haja obstáculos que afetem a propagação. Lembrando que se houver obstáculos, você pode ter reflexão, você pode ter refração, vai depender. E pode ter também o próximo item, que é a difração. Tá aí, difração. Esse fenômeno, praticamente ele fecha os fenômenos ondulatórios e ele foi fundamental para a luz. O que é a difração? Espalhamento de uma onda sofrido por seus raios quando a onda encontra obstáculos à sua propagação. Se o comprimento de onda é pequeno em relação ao obstáculo, pode não ocorrer a difração. Ondas sonoras difratam com mais facilidade do que ondas luminosas, claro, por causa do comprimento de onda. Falo um pouquinho já sobre isso. O que é a difração? Você tem aí, por exemplo, uma frente de onda, ela vem plana, como está aqui, bate num obstáculo que tem um orifício e aí ela muda o formato da frente de onda. Repare, isso é conhecido com o nome de difração. Ela pode ser feita com dois obstáculos, repare o formato que fica, isso é bem interessante. Pode ser também, nesse gifzinho animado aí, vários obstáculos do lado esquerdo, você vai diminuindo à medida que você vai caminhando para a direita, os obstáculos, e vai mudando o formato da onda. Então isso é conhecido com o nome de difração. Detalhe importante, quando o comprimento de onda é menor do que o diâmetro da espessura, da fenda, você tem um espalhamento das ondas, não ocorre uma difração de fato. A difração só ocorre mesmo quando o comprimento da onda ele é maior do que o diâmetro do orifício que você faz. Aí você tem a difração. Isso é importante. A difração e o espalhamento impõem limites às leis da reflexão e da refração regulares. Lembrando que em ótica a gente viu reflexão e refração, regular e difusa. Então, aquelas leis da reflexão e da refração, elas podem ter uma limitação devido à difração. É necessário que a superfície S onde a onda incide sejam grandes em comparação com o comprimento de onda. A luz visível possui comprimentos de onda entre 4 × 10 a menos 7 metros e 7 × 10 a menos 7 metros. Vimos isso tanto na ótica em refração, quanto também nas ondas eletromagnéticas na aula anterior. Assim, objetos que observam como microscópios só conseguem observar objetos maiores do que essa faixa. Isso é importante, devido, claro, ao comprimento de onda. Beleza? E aí, finalmente, a luz é onda 1801, a famosa experiência de Young. O que acontece, moçada? Já contei aqui várias vezes que, por volta dos anos entre os anos 1700, Isaac Newton e os anos 1800, os caras estudaram a luz durante 100 e 120 anos tentando entender o comportamento da luz, o que ela era, afinal de contas. Newton defendia que a luz era uma partícula. E aí Young, por volta do ano 1801, finalmente provou que não, que a luz ela era uma onda. Apesar que nós temos hoje o caráter dúbio, mas isso é uma situação, uma observação para a física moderna. O que acontece? O Young consegue finalmente fazer a interferência luminosa. Faltava isso. De todos os fenômenos anteriores que eu citei, já se tinha verificado vários desses fenômenos com a luz, mas a interferência não. Por quê? Porque a luz tem um comprimento de onda muito baixo, acabamos de falar. Como é que você ia fazer feixes de luz para que eles cruzassem e ocorresse a interferência construtiva e destrutiva e você tivesse ali os nós e os ventres? Muito bem, a experiência de Young, usando a difração, possibilitou essa descoberta. O que acontece? Nós temos aqui um feixe de luz monocromática, lembrando que nós estamos trabalhando com luz monocromática para não ter o problema da dispersão luminosa nas 7 cores. E aí o que acontece? Você tem um anteparo com um orifício, uma fenda,
ocorre uma primeira refração, está aí o primeiro anteparo, ocorre a primeira difração de uma luz monocromática, e aí nós temos um segundo anteparo, onde nós já temos 2 orifícios para novas difrações, e aí no último anteparo que ele fez, eram projetadas manchas de interferência. Repare isso aqui, ó. Isso parece um código de barras, não por acaso. E aí você tem as franjas escuras e as franjas mais claras. Moçada, entre as franjas escuras e mais claras, nós temos os nós e os ventres, ou seja, estava verificado a interferência luminosa. Finalmente a luz era considerado como uma onda, só que no caso, como ela não necessita de um meio para se propagar, onda eletromagnética. Então, faixas alternadas de manchas claras e escuras correspondem aos ventres e os nós, e são chamados de franjas de interferência. Palmas para o Young, que conseguiu provar que a luz era uma onda. Beleza? Muito bem, moçada, com isso fechamos então a parte de ondulatória. Primeira parte foram as definições iniciais, agora os fenômenos ondulatórios. Uma aulinha extensa, mas necessária. Vamos resolver agora uns 2 ou 3 exercícios sobre esse assunto, e aí para terminar a ondulatória fica faltando somente a acústica, que é um estudo mais detalhado sobre o som. Beleza? Por hoje é isso, se gostou já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima. Muito bem, olha só, vamos à resolução de 2 exercícios da apostila, link da apostila na descrição. Estou na página 47, exercício 33, um exercício da Unifesp. Ele fala o seguinte: a figura representa uma configuração de ondas estacionárias produzidas em um laboratório didático com uma fonte oscilante. Então repare aí, ondas estacionárias, os ventres, os nós, D, a distância entre 2 nós, e aí temos do lado de cá um peso P. Sendo D 12 centímetros a distância entre 2 nós sucessivos, qual é o comprimento da onda que se propaga no fio? Moçada, o comprimento da onda está fácil. Repare uma oscilação completa que corresponde a esse espaço aqui. Como D corresponde a 12 centímetros, logo a letra A, o comprimento de onda, é 2Ds. Daqui tiramos que o comprimento de onda é 2 vezes 12 centímetros, que dá 24 centímetros. Se você quiser passar para metros, isso dá 0,24 metros de comprimento de onda. Letra A, só isso. A letra B, ele fala o seguinte: o conjunto P de cargas que traciona o fio tem massa de 180 gramas e sabe-se que a densidade linear da corda, ele chamou de μ, na teoria eu chamei de delta, minúsculo, é 5 vezes 10 a menos 4 kg por metro. Determine a frequência de oscilação da fonte. Detalhe, ele quer saber na letra B a frequência de oscilação da fonte. Como é que você pode não se confundir entre a densidade linear da corda e a densidade mecânica? Quilogramas por metros e não quilogramas por metros cúbicos. Então essa é a linear, que é a massa dividido pelo comprimento, beleza? Muito bem, olha só, eu tenho o comprimento de onda, quero a frequência, poderia pensar em V igual lambda F. O problema é que eu não tenho a velocidade. Mas eu tenho a massa que está pendurada, essa massa tem um peso, gera uma tração no fio, e corda tensionada com tração, nós temos a velocidade que pode ser calculada por raiz de força pela densidade linear da corda. Repare que essa tração na corda equivale ao peso do conjunto. Então eu posso substituir aqui massa vezes a gravidade dividido pela densidade linear. Daqui eu tiro que a velocidade vai ser igual massa, tem que passar para quilogramas, 180 vezes 10 a menos 3 quilogramas, vezes a gravidade, que é 10, pela densidade linear, que é 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4. Daqui nós podemos tirar que 10 sobre 5 dá 2, ou seja, essa velocidade vai ser igual 2 vezes 180, 360, 10 a menos 4 sobe com 10 a menos 3, 10, vezes 360, raiz de 3.600, ou seja, a velocidade da onda é de 60 metros por segundo, essa é a nossa velocidade. Agora, como você quer saber a frequência e tem o comprimento de onda, você pode usar V igual a lambda F. A velocidade é 60, o comprimento de onda é 0,24, posso falar que é 24 sobre 100 vezes a frequência.
por 6 dá 4, por 6 dá 10. Daqui tiramos que por 4 dá 1, por 4 dá 25. Logo, a frequência de oscilação dessa onda, ela é 10 vezes 25, 250 Hz. Belíssima questão. Tá aí, questãozinha da Unifesp, beleza? Muito bem, a questão 40 da página 49 é a nossa próxima questão. Ele fala o seguinte: a figura mostra dois alto-falantes A e B, separados por uma distância de 2 metros. Então aqui eu tenho 2 metros entre eles. Os alto-falantes estão emitindo ondas sonoras em fase. Isso quer dizer que se aqui gerou uma crista na saída, aqui gera uma crista na saída. Claro que não são ondas transversais, são ondas longitudinais. E de frequência 0,68 kHz. Então a frequência das ondas 0,68 kHz. Se você precisar essa frequência de 680 Hz, provavelmente eu vou precisar. O ponto P mostrado na figura está a uma distância de 1,5 metro do alto-falante A. E ele pede o seguinte: supondo que a velocidade de propagação do som no ar seja de 340 metros por segundo, a distância x mínima do alto-falante B para que o ponto P seja um ponto nodal vale. Ponto nodal, então quer dizer que aqui no ponto P eu quero uma interferência construtiva ou destrutiva? Ponto nodal, destrutiva. Bom, se eu quero uma interferência destrutiva, vamos pensar o seguinte: eu preciso do comprimento de onda. Essas ondas se propagam e aí vão chegar lá e gerar uma destruição. Eu tenho a frequência e tenho a velocidade. Dá para achar o comprimento de onda dessa onda sonora. V igual λf, daqui eu tiro que 340 é o comprimento de onda eu estou procurando, a frequência é 680. Por 340 dá 1, por 340 dá 2. Logo, o comprimento de onda é 1 sobre 2 metros. Vamos chamar isso de 0,5 metros. Ele está trabalhando com decimal. E aí acontece o seguinte: para a interferência destrutiva, para ondas que estão em fase, o nosso N ele tem que ser ímpar. Lembre-se da teoria. De tal forma que a distância D é D1 menos D2. E daqui nós temos que D é igual a D1, que é x, parece ser a maior distância, menos D2, que é 1,5. E nós sabemos que D ele tem que ser igual a N vezes lambda sobre 2, onde o nosso N tem que ser valores ímpares, 1, 3, 5 e assim por diante. O fato dele ter dito que quer a mínima condição, provavelmente é para N igual a 1 ou 3 no máximo. Vamos ver se o 1 vai se encaixar. O dele vale x menos 1,5 igual a N, eu estou procurando, lambda sobre 2, o comprimento de onda é meio metro, meio dividido por 2. Daqui tiramos que x é igual a 1,5, joga para lá, mais 0,25n. E agora, pessoal, vem o seguinte: o mínimo que eu tenho é n igual a 1. Quando eu jogo 1 aqui, n igual a 1, eu tenho que o x ele é 1,5 mais 0,25, ou seja, 0,75 metros. Essa é a distância mínima que o ponto X tem que ter para gerar em P uma onda destrutiva, ou seja, um nó. Beleza? Muito bem, moçada, com isso fechamos a parte de ondulatória. Parte 1, aula passada, parte 2, aula de hoje, fenômenos ondulatórios. Agora, próxima aula, acústica, fechamos o assunto ondulatório. Beleza? Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.